Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Laís, sou professora de Geografia e nós iremos começar mais uma aula para o 9º ano. Olá crianças, vamos a mais uma aula de Geografia do 9º ano. Na aula de hoje nós estamos no capítulo 4, os organismos internacionais e a participação do Brasil. Esse capítulo, crianças, ele é bem curtinho e ele tem apenas um subtópico, os organismos internacionais. Vamos lá? Crianças, aqui no slide 3, nós iremos falar sobre as organizações internacionais. Iremos compreender primeiro o que são organizações internacionais. Olha só, as organizações internacionais da atualidade, elas tiveram seu surgimento, a sua maioria, na metade do século XX, tá? No entanto, foi a globalização e o fim da Guerra Fria que elas se consolidaram com importantes atores no cenário internacional, passando então por um relativo período de fortalecimento. Em virtude da recente ampliação da integração geoeconômica do global, essas organizações, então, elas tornaram-se atores importantes do cenário mundial, com a missão de estabelecer um ordenamento de relações intra-internacionais e de influência política. Elas atuam, gente, essas organizações, na elaboração e regulamento das normas, suscitam acordos entre os países, buscam então atender determinados objetivos e outras funções. E aí existem muitas e muitas organizações internacionais, certo? Mas aí nós iremos falar na aula de hoje algumas das mais importantes do que nós já ouvimos falar, tá? Bom, aqui no slide 4 nós falaremos então sobre a ONU. Crianças, a ONU é a Organização das Nações Unidas, certo? Ela é considerada a mais importante de todos esses organismos internacionais que nós falaremos, certo? E aí, gente, olha só, atualmente, tá, gente, importante, então, ela existe, então, para reunir os países no mundo, certo? Ela surgiu, então, no final da Segunda Guerra Mundial, e aí a Segunda Guerra Mundial terminou no ano de 1945, em substituição, então, à antiga Liga das Nações ela tem como objetivo, então, promover a paz e a segurança mundial. Crianças, olha só, a principal instância, o principal objetivo e decisão que a ONU tem que levar é o Conselho de Segurança, formado então por um grupo, muito restrito de países. Na verdade, esses países, eles são antigos vencedores da Segunda Guerra Mundial. E aí tá a Rússia, os Estados Unidos, França, Reino Unido, China, entre outros, tá? E aí, olha só, o poder, gente, desse Conselho de Segurança é elevado, pois é ele quem toma as principais decisões da Organização da Nação Unida, tá? Além disso, os 5 membros permanentes têm chamado poder de veto, ou seja, aquele poder que é o poder do martelo, aquele que decide, tá? Em que qualquer um deles pode, então, barrar uma decisão, mesmo que seja decidido pelos outros países, tá? Então, a organização, que é a ONU, então ela é a mais importante de todas que nós falaremos. Aqui no slide 5, então, nós falaremos então do FMI. Então, o que é o FMI, tá? O FMI, gente, é o Fundo Monetário Internacional. É uma organização financeira responsável, então, de garantir, a estabilidade econômica internacional. Ele é composto, então, por 187 países e ele foi criado no ano de 1944 na Conferência de Bretton Woods, tá? Seu funcionamento, gente, basicamente ocorre através do gerenciamento e concessão de empréstimos para aqueles países que solicitam. Normalmente, o dinheiro do FMI, ele é fornecido pelos seus próprios países membros, de forma que aqueles que mais contribuem com o seu investimento são justamente aqueles que mais possuem poder de decisão, tá? Para adquirir empréstimos, então, para que um país possa emprestar o dinheiro, o país em questão deve, então, atender uma série de exigências que o FMI impõe, transformando a sua economia interna e, geralmente, abre sua economia para o mercado estrangeiro.
Bom, aqui no slide 6, então a gente vai falar sobre o Banco Mundial, tá? A partir do momento que nós falamos do FMI, a gente insere então o Banco Mundial. O Banco Mundial, gente, ele foi criado no ano de 45 também, na Conferência de Bretton Woods, tá? Juntamente com o FMI. E aí esse banco, ele trata-se então de uma organização financeira vinculada à ONU, tá? Mas ela possui então a sua própria autonomia. Seu objetivo principal, gente, era conceder, o objetivo inicial era conceder empréstimo direcionados aos países europeus que haviam então sido devastados da Segunda Guerra Mundial. Depois disso, posteriormente, seus objetivos então mudaram, certo? E o seu intuito passou a ser fornecedor de empréstimo para países, principalmente da Ásia, da África e das Américas. Bom, e aqui, gente, olha só, temos então a OMC, certo? No slide 7. A Organização Mundial do Comércio, conhecida como OMC, é o organismo internacional responsável então por legislar e acompanhar as transações econômicas e comerciais realizadas entre os países. Além disso, o seu principal objetivo, então, é promover a liberação mundial do comércio, visando, então, combater o chamado protecionismo alfandegário, em que uma nação impõe elevadas tarifas para produtos estrangeiros, a fim de promover uma indústria local. Quando algum país tem algum tipo de problema, gente, ou entrave com algum estado, a OMC, então, esse país recorre à OMC como instância máxima para avaliar e julgar a questão. Aqui no slide 8, então, nós falaremos do organismo internacional OEA. Então, o que é a OEA? A OEA ela é considerada a primeira organização regional do planeta, dos Estados Americanos. Foi regulamentada, então, no ano de 1948. Contudo, a sua origem mesmo, de fato, foi no ano de 1889, quando foi realizada na cidade de Washington, nos Estados Unidos. Tá? A primeira conferência da OEA ocorreu em outubro de 89, certo? E nessa ocasião foi formada então a União Internacional das Repúblicas Americanas. Essa organização internacional tem como objetivo então um artigo, certo, na sua carta que diz: uma ordem de paz e de justiça para promover a solidariedade, intensificar a solidariedade e intensificar então a sua colaboração, certo? Além disso, gente, a OEA, tá? A Organização dos Estados Americanos, tem como principal básico objetivo o respeito à soberania e à independência dos países do continente, dos países que fazem parte dessa organização. Bom, aqui no slide 9, então, a gente vai falar sobre o ALAD, tá? O ALAD, ele é o maior grupo latino-americano de integração, é formado por 13 países: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, Equador, México, Panamá, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. E aí esse conjunto de países representa, então, 20 milhões de quilômetros quadrados e mais de 510 milhões de habitantes. Bom, além do mais do que devemos compreender do ALAD, o ALAD ele promove a criação de uma área de preferências econômicas na região, com o objetivo de um mercado comum latino-americano, tá? Através de 3 mecanismos. O primeiro seria a preferência tarifária regional aplicada a produtos originários, certo? O segundo seria acordos de alcance regional, ou seja, um acordo que é comum a todos os países membros, e acordo de alcance parcial, ou seja, com participação de 2 ou mais países da área. Bom, aqui no slide 10 a gente então vai falar sobre o Mercosul. Eu falo que o Mercosul, depois da ONU, é o bloco que nós devíamos todos conhecer, tá? O Mercosul, ele é o Mercado Comum do Sul, certo? Ele é um bloco econômico, então a função de um bloco é integrar países com o objetivo, então, de alavancar economicamente, politicamente. E aí, gente, é formado por 4 países: Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, tá?
Além do mais, a Venezuela, ela entrou em 2012, contudo, com sua crise econômica no ano de 2016, ela foi afastada por não estar, então, ajudando no bloco devido à sua crise. E aí, além do mais, existem, então, países associados. Esse bloco ele foi criado no ano de 91, tá? Na tentativa, então, de aumentar a oferta de emprego e renda, melhorar a produtividade e intensificar as relações econômicas entre esses países. Esse bloco econômico, gente, ele é muito parecido com outros existentes pelo mundo, mas apresenta, então, questões peculiares próprias da região aqui da América do Sul, tá? Além do mais, nós devemos conhecer que o quê? Tá? Esses países, gente, eles têm como o Mercosul, então, tem como objetivo principal, então, a criação era estabelecer uma zona de livre comércio entre os países envolvidos. Essa zona, então, garantiria a circulação comercial de produtos sem precisar dos trâmites burocráticos em relação a uma exportação. E aí, gente, tem um objetivo, então, que é máximo no Mercosul, que é a TEC, que é a Tarifa Externa Comum. A Tarifa Externa Comum, ela é uma tarifa utilizada para produtos importados que entram nos países envolvidos. E aí, todos esses 4 países que eu citei aqui para ti devem cobrar, então, um imposto, e esse imposto ele deve ser comum e único para os produtos vindo de fora. E aí, essa função, então, evita que, assim, um dos países dê preferência a um tipo de produto e que esse país seja, então, porta de entrada a algumas mercadorias. E aí, olha só, além do mais, o Mercosul, ele está em crescimento, certo? Essa zona de livre comércio em liberação de mercadorias, temos também essa tarifa externa, tá, comum. E aí, então, temos essa TEC, que é a tarifa externa comum, como o objetivo principal. E aí, no slide 11, a gente, então, eu vou pedir para que vocês abram aí o livro de vocês, nas páginas 47, 44, 43, 59, 60, 61 e 62. Como eu falei para vocês, esse capítulo ele é bem curtinho, apenas para a compreensão dos organismos internacionais. Vou pedir para que tu leias o teu livro e, assim que possível, você mande essas atividades para mim. Qualquer coisa, tu entras em contato comigo para eu estar te ajudando. Fique com Deus, até mais. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, entre em contato conosco.